Olá, queridos amigos, queridas amigas. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho de São João e hoje vamos prosseguir no estudo do capítulo 1. Nossos estudos hoje serão dos versículos de 19 a 24. E no texto bíblico está dito assim: este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para o interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Interrogaram-no: então quem és? Tu és Elias? Ele diz: não sou. Tu és o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Nesse trecho, João relata a conversa de João Batista com aqueles que foram enviados para o interrogarem a respeito da sua identidade, foram enviados pelo Sinédrio, pelas autoridades do judaísmo. E essa passagem, ela também é relatada nos textos dos outros 3 evangelistas. Em Mateus está no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Em Marcos no capítulo 1, versículos de 2 a 8. Em Lucas no capítulo 3, versículos de 15 a 17. Os judeus aguardavam ansiosamente o Messias, mas acreditavam que o Messias viria para libertá-los do jugo romano. E quando João iniciou sua pregação, ficaram esperançosos de que João fosse o Messias. E então os que foram interrogá-lo estavam encarregados pelo Sinédrio de apurar os fatos. João nega ser Elias, o que nos possibilita refletir sobre uma questão muito importante que o Espiritismo nos ensina. Há uma dualidade que nos caracteriza. Nós somos individualidades imortais, mas quando encarnamos, constituímos uma personalidade transitória. Então, a pergunta foi feita à personalidade de João. E, efetivamente, ele, como personalidade, não assumiria que é o Elias, porque na encarnação, se aqui está ali referindo, ele constituir a personalidade João. Como individualidade, efetivamente, se as informações do Espiritismo nos dão conta que o Espírito que encarnou como João Batista é a mesma individualidade que no tempo recuado havia encarnado como Elias. E isso está nas próprias palavras de Jesus. Ele mesmo é o Elias que havia de vir. Então, a individualidade imortal que representou a personalidade de Elias nos tempos do Velho Testamento, neste momento representava a personalidade João, expressando-se em outro corpo com uma tarefa definida, e a tarefa definida era de preparar o caminho para o Messias. Então, João Batista sabe da sua missão, então se identifica usando o texto de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Na época do Velho Testamento, naquele período histórico, era costume, quando um rei de
um determinado povo fosse visitar esse povo, iriam antes aqueles que iriam preparar o caminho que os reis iriam trilhar quando eles visitavam a cidade dos seus reinos. Então, esses que iam à frente preparar tinham a incumbência de tornar as veredas mais retas, de aterrar os vales, de aplainar os montes, outeiros, tirar pedras do caminho. Então, fazer todo esse trabalho preparatório para a passagem do rei. Então, tudo isso pode ser interpretado moralmente no sentido de preparar o homem para receber as verdades que Jesus viria trazer. No caso de Jesus, o governador do planeta Terra viria para trazer um ensinamento, e antes dele, então, veio aquele que foi incumbido de preparar o caminho. Então, João Batista foi esse precursor que veio preparar o caminho para a chegada de Jesus com os ensinamentos do seu Evangelho. O Emmanuel tem um texto no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, que ele comenta esse versículo 23 desse texto de João. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, o João Evangelista se reportando à fala de João Batista para aqueles que vieram investigar sua identidade, ele conclama a todos que endireitem os seus caminhos. Então, a respeito desse versículo, Emmanuel comenta o seguinte: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu, sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze a sombra que te rodeia e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Veja que página maravilhosa essa de Emmanuel comentando um versículo tão significativo que está no Evangelho de João. Nós estamos nessa condição de espíritos moradores de um mundo de provas e expiações, às voltas com a colheita da nossa própria semeadura. E por vezes, diante do sofrimento, nós
pensamos que Jesus está distante, que Jesus não nos ouve, mas a palavra do Evangelho é clara. É preciso endireitar o caminho, é preciso abrir mão daquilo que nos conecta diretamente ao mundo, para despertar em nós aquele sentido profundo da percepção da presença do Mestre junto de nós. Vamos confiar na sua palavra, de que jamais nos deixaria sós. Então, meus amigos, minhas amigas, sempre muito importante os estudos à luz do Espiritismo para a compreensão mais própria, mais adequada desses ensinos que podem nos resgatar de tantas perturbações ainda presentes em nossa vida. Muita paz a todos vocês, meus irmãos, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.